Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, conforme prometido, uma mega revisão aí para os 3 concursos que estão abertos aí, né? Nesse momento eu vou lembrar da GCM de Vinhedo, mas nós temos aí pelo menos 3 editais aplicados pela banca Avança SP até os dias atuais. Claro que nos próximos dias aí irão abrir outros concursos por essa banca, então essa aula vai te ajudar bastante. Se você quer saber como são as questões de matemática cobradas pela banca Avança SP, já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, porque nesse momento estou fazendo revisão com a banca Avança SP e todas as outras bancas eu sempre vou trazer revisão para os senhores. E claro, quando acontecer a prova, eu trago a correção aqui para que você consiga entender onde você errou, onde pode melhorar, para que você já arrebente na próxima prova. Combinado? Então se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Sem mais delongas, conforme prometido, vou trazer algumas questões de matemática aplicada nesse ano de 2023 pela banca Avança SP, lá na cidade de Vinhedo. E a prova também vai ser para a GCM de Vinhedo nos próximos dias. E temos outras duas. Eu sei que Águas de Lindóia vai ser Avança SP, só estou em dúvida se Ubatuba, enfim. Mas eu sei que são 3 provas no momento que serão aplicadas pela banca Avança SP, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo pelo menos mais outros 9 aulas que eu corrigi provas anteriores, como GCM de Laranjal Paulista, GCM de Americana e outras revisões que eu já trouxe aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui, você clica lá e vai ser jogado aí, o YouTube vai te encaminhar para todas essas aulas, assista todas, que eu tenho certeza você vai arrebentar na sua prova, porque a banca não pega pesado, tá? Basta você saber alguns conceitos. Combinado? Sem mais delongas, põe aí, produção, a questão número 11, aplicada nessa prova, que falava o seguinte, ó. Sabendo que a razão entre os lados maior e menor de um retângulo é de 4 para 3 e que a diagonal mede 5 centímetros, o perímetro desse retângulo é... Cuidado, tá falando de retângulo. Então, já que ela não me deu o desenho, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Ó. O que ela me deu só? Que a diagonal é isso aqui, né? Mede 5 centímetros, Brasil. E aí... ela falou que a razão é 4 para 3, ou seja, um lado mede 4 e o outro lado mede 3. A ordem aqui não importa, eu estou colocando aqui porque esse é o lado maior, beleza? Mas se você quiser colocar o 4 aqui e o 3 aqui, não vai mudar muita coisa. O importante é você entender o que ele está me dizendo aí. E ele está falando de perímetro. Qual que é a ideia de perímetro, senhores? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Se ele estivesse falando de área, seria base vezes a altura, tudo bem? Mas ele quer perímetro. Então basta eu somar. Aqui embaixo é 4, então lá em cima é 4. Se aqui é 3, aqui é 3. Vamos somar? Tá ruim aí o pigarro, né? 4 mais 3 dá 7, mais esse aqui dá 11, mais esse dá 14. Então o perímetro desse negócio aí é de 14 centímetros. Questão bem tranquila, tá? Desde que você saiba o que é perímetro. Se você não sabia, agora você já sabe. Perímetro é a soma de todas as paredes da sua casa, tudo bem? Ou somar todos os lados do seu terreno. Isso é a ideia de perímetro, tá bom? Então a alternativa que tem um 14 é a alternativa B de Bravo. Tranquilo? Como eu falei, a banca não pega pesado. Basta você saber alguns conceitos aí, tá bom? Bora para nossa próxima questão. Bora lá. Oi aí, produção. Questão número 12. Essa sim um pouquinho mais complexa, porque aí vai envolver a equação do primeiro grau, que eu falo muito para os senhores aqui no canal, que é a base da matemática. A partir do momento que você consegue dominar uma equação do primeiro grau, você já virou um gênio na matemática, porque todas as questões a gente vai acabar usando muito a ideia de equação, tá? Mas bora lá. Fala o seguinte, Ana, Beatriz e Carolina são 3 amigas. Assuma verdadeira as seguintes proposições. E aí ela vem meio com um raciocínio lógico aí, mas vamos fazer as anotações. Ana é um ano mais nova que Beatriz. Então, deixa eu colocar aqui essas informações, ó. Ela tá falando de Ana, Beatriz e Carolina. E ela falou que a Ana é um ano mais o quê? Mais nova? Mais nova que a Beatriz. Ou seja, ó, ela tem a mesma idade que a Beatriz, menos um ano. Porque ela é um ano mais nova. Eu ainda não sei a idade da Beatriz. Se em algum momento ela falar, Brasil, fica fácil. Vamos supor que ela fala assim, ó, a Beatriz tem 20 anos. 20 menos 1, então a Ana teria 19, beleza? Continuando, segunda proposição. A soma das idades de Carolina e Ana, subtraídas da idade de Beatriz, é igual a 12. Essa talvez seja a parte mais difícil. Então, ó,
a soma, né, das idades de Carolina mais a Ana, subtraída da idade de Beatriz, é igual a 12. Então, eu estou fazendo a leitura e estou colocando exatamente o que ele me falou, tá? Depois a gente vai conseguir desenrolar isso. Terceira proposição. Carolina é um ano mais velha que Beatriz. Então, ó, a Carolina tem a mesma idade que a Beatriz, mais um ano. Ela é a mesma idade da Beatriz, mais um ano. Então, o mesmo raciocínio da linha de cima. Beleza, senhores? E aí, vamos à pergunta. Qual a soma das idades de Ana, Beatriz e Carolina? Então, na hora que eu somar a idade das três, quanto vai me dar? Basicamente é isso que ele está me perguntando. Montei aqui, né, muita álgebra, né, e aí isso que se torna difícil, mas agora ficou fácil. Por quê? Porque a Ana, a idade dela é essa, Beatriz menos 1. Então eu vou vir aqui onde tem a letra A e vou substituir por B menos 1, beleza? E a idade da Carol? A idade da Carol é a idade da Beatriz mais 1. Então eu venho aqui onde está a letra C e também vou fazer a substituição. Então olha só, por isso que eu coloquei em azul aqui, vai me dar todo um norte aí, ó. Onde tem a letra C, eu ponho o quê? B mais 1. E onde tem a letra A? Ó, lembrando que tem esse sinal de mais aqui. Onde tem a letra A vale o quê? B menos 1. E a letra B eu só mantenho, menos B, igual a 12. Agora é só resolver, ó. 1B mais 1B dá 2B. Menos 1B vai dar 1B, beleza? Eu poderia também fazer isso, ó. Eu tenho 1 e devo 1, morreu a dívida. Sobrou quem? Só esse cara. A mesma coisa com o número, ó. Eu tenho R$1, mas eu devo R$1, zerou a dívida. É igual a 12, porque do lado de lá só tenho 12. Olha só, acabei de descobrir a idade da Beatriz. Então, para mim, eu acho que essa questão aqui dessa aula vai ser a mais difícil de todas, tá? A Beatriz tem 12 anos. Beleza. Aí, já que a Beatriz tem 12 anos, o B vale 12. 12 menos 1 é 11. Então, eu acabei de descobrir a idade da Ana. A Ana tem 11 anos. A mesma coisa aqui, ó. O B vale 12. E 12 mais 1, eu acabei de descobrir a idade da Carolina. 12 mais 1 dá 13. Então, agora eu sei a idade das três, tá? A Ana tem 11 anos. A Beatriz tem 12 anos. E a Carolina tem 13 anos. Na hora que eu somar 13 mais esse já dá 25, mais 1, 26, mais 10, 36. Então a idade das três juntas, 36 anos. E a alternativa que tem 36 anos é a alternativa A. Tudo bem, senhores? Aqui eu já deixo um alerta para vocês. Vocês vão perceber que ao longo das aulas a banca coloca bastante pegadinhas na alternativa A. Então tome muito cuidado quando você chegar lá. Reveja, vê se está batendo certinho, porque ela é bem maldosa, ela segue muito o padrão da VUNESP, né? E a VUNESP coloca muita pegadinha na alternativa A. Então chegou na alternativa A, dá uma respirada, veja se está tudo certinho, analisa, aí se você vê que não tem pegadinha, aí você vai na alternativa A, tudo bem? Porque ela é bem maldosa. Mas nesse caso aqui, a alternativa A está correta, beleza? Bora para nossa próxima questão, bora lá. Bora lá, senhores! Se você chegou até aqui, não esquece de dar o like aí, curtir, e, claro, compartilhar com aquele seu colega, aquela sua amiga que está estudando aí para os concursos, porque vai ajudar bastante o canal, tá bom? Questão 13, fala de sequência. Isso é muito cobrado por várias bancas, né? Observe a sequência. Aí nós temos os números 2, 3, 5, 8, 12, 17. Mantendo a mesma regularidade, o próximo elemento dessa sequência será. A questão de sequência, senhores, não é tão difícil. Algumas bancas, claro, cobram um pouco mais pesado, mas essa daqui foi bem tranquila, né? 8, 12, 17. Qual que é a ideia de uma sequência, senhores? É você perceber como que ela está sendo aumentada. Está aumentando de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Vai ter sequência que ela multiplica por 2, depois soma 1 e vai manter essa ordem eternamente. Então essa é a ideia, você saber quanto que está aumentando. Ó, daqui para cá, por exemplo, ele aumentou 1. Do 3 para chegar no 5, ele já aumentou 2, né? Então já mudou alguma coisa aí. Do 5 para chegar aqui, ó, já aumentou 3. Tá ficando fácil, né? Ó. Do 8 para chegar aqui, foi mais 4, né? Porque 8 mais 4 dá 12. E aí, ó, do 12 para chegar aqui, eu aumentei 5, né? 12 mais 5 dá 17. Então ficou fácil. Aqui eu tenho que aumentar 6, né? Ó. Aumentou 1, 2, 3, 4, 5, só pode ser 6. E 17 mais 6 vai ser 23. Então, aqui foi uma sequência bem... Deixa eu pegar aqui minha caneta. Foi uma sequência bem tranquila, tá? Não foi difícil, não. Aí o número, a alternativa que tem o 23 é a alternativa E, de helicóptero. Beleza, senhores? Tranquilinha, né? Claro que tem algumas
bancas que cobram um pouco mais pesado, mas a ideia é você sempre analisar como é que está crescendo essa sequência aí, né? Vai ter sequência, por exemplo, que você aumenta 2, diminui 1, multiplica por 3, enfim, vai ser variadas as formas de sequência aí, tá bom? Mas bora para a próxima, bora lá. Bora lá, senhores, põe aí, produção, questão 14, falava o seguinte, ó, a razão entre livros de literatura e livros de matemática numa determinada biblioteca é 4/5. Olha só, sempre que falar de uma questão de razão, você vai anotar as informações que ele te dá. Ó. Razão é fração, tá, senhores? Então põe já isso no seu caderno, anota aí que razão é fração. E ele falou assim, a razão entre os livros de literatura e os livros de matemática é 4/5. Ou seja, a cada 4 livros de literatura, eu tenho 5 livros de matemática. Essa é a ideia, tá bom? Continuando. Sabe-se que há 200 livros de matemática atualmente. Então, ficou fácil. Matemática é o de baixo, né? Ele falou que tem 200. Então, ele me afirmou a quantidade de matemática. Vamos continuar a leitura. Se a biblioteca ganhar mais 60 livros de literatura, qual será a nova razão entre os livros de literatura e matemática? Então, calma aí, ó. Eu ainda não sei quantos livros tem de literatura. Então, a ideia é, primeiro, descobrir qual é a quantidade de livros que eu tenho de literatura. E aí, depois, eu acrescento 60 que vão chegar, tá bom? Mas aí, ó, a ideia de razão é bem tranquila. Pensa aqui comigo. Se dos 5 para eu chegar no 200, concorda que eu tenho que fazer 40 vezes? Porque 5 vezes o 40 vai me dar 200. E aí, razão e proporção, você lembra que você estudou na escola, razão e proporção? É a mesma ideia aqui, ó. Eu tenho que pegar esse mesmo 40 e multiplicar em cima. Por quê? Tem que ter a mesma ordem. Eu não posso ter 40 vezes mais embaixo e 20 vezes em cima. Não, tem que ser a mesma quantidade, porque é uma razão, tá? Se eu pegar 4 vezes o 40, eu chego em 160. Então eu acabei de descobrir qual é a quantidade dos livros de literatura que estava escondido. E aí ele disse que vai chegar mais 60. Então, quando chegar mais 60, já tinha 160 que estava escondido. Mais 60, eu passo a ter 220 livros. Só que embaixo se manteve, não chegou nenhum livro de matemática, tá bom? Então, essa é a nova razão. Só que, claro, as alternativas vão estar simplificadas. Então, o que você vai fazer? Você vai simplificar. Sobrou 22 sobre 20. Os dois números são pares, então estão na tabuada do 2. 22 dividido para 2 vai ser 11. E 20 dividido para 2 vai ser 10. Então, a nova razão, nesse momento, passa a ser 11 décimos, beleza? E a alternativa que tem o 11 décimos é a alternativa C, de show. Mas você vai perceber aí, a produção está mantendo, que na alternativa B está invertido, né? Está 10 sobre 11. Então, olha como a banca ela é maldosa aí para você, de repente, chega nesse número e na hora de passar para o gabarito, eu já vi muito aluno fazer isso, ele olha para o de cima e acaba se confundindo e jogando as alternativas fora. Aí, a partir disso que eu acabei de falar, eu vou passar um bizu bem importante para vocês. Sempre que você for fazer uma prova de concurso e na hora que você finalizou a prova, vai passar para o gabarito, passa a lápis, senhores. Passa a lápis. Por quê? Porque na hora, essa questão mesmo, na hora de você passar para o gabarito, de repente você vai olhar lá, o 11 sobre 10 e o 10 sobre 11, e você vai na alternativa B, que está errada. E você passa já a caneta direto. Aí não dá mais para resolver. Você já passou a caneta. Então, passa primeiro a lápis. Eu faço isso nos meus concursos. Eu passo tudo a lápis. Depois eu venho com calma, confiro. A1 é A, beleza. A2 é C, beleza. A3 é D. Confiro tudo direitinho. Aí depois, no final, que eu venho marcando com a caneta. Para não jogar a questão fora, eu conheço muitos alunos aí, tanto aqui do YouTube quanto do meu curso presencial, que fala que jogou questão fora porque já passou direto a caneta. Não faça isso, senhores. Às vezes é uma questão que te tira do concurso, ou às vezes essa é uma questão que te deixa fora das vagas, né? Então, poxa, seja um pouco mais cuidadoso para que não aconteça isso nos seus concursos, beleza? Bora para nossa próxima questão, bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade, questão 15, põe aí, produção. Uma cliente decide comprar uma mercadoria de R$ 1.200 parcelada em 10 vezes com juros simples de 2% ao mês ao final do total. O total pago pela cliente será. Então é uma questão bem simples, né, de juros simples. E aí você achar, eu tenho corrigido bastante aqui no canal, né, nas últimas aulas aí, questão de juros simples. Não é difícil, né, é bem tranquilo. Vamos pôr as informações, ó. O capital é de R$ 1.200, 10 vezes é o tempo. A taxa 2% ao mês, e aqui é 10 meses, muito importante. E eu não tenho juros, tá? Por que eu coloco as informações? Para eu ver que tá, o tempo está em meses e a taxa está em meses. Então está concordando sempre a mesma unidade de medida e isso é importante. Por quê, senhores? Às vezes ele vai colocar aqui ó, 2% ao ano. E aí, ano não concorda com mês. Eu precisaria
transformar esse cara em meses, ficaria mais fácil, tá? Então tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Se aqui está 10 anos, em cima tem que estar em ano. Se aqui está em meses, em cima tem que estar em meses, tá bom? Essa é a grande pegadinha que as bancas colocam. Depois a gente vai colocar deitado aqui, ó, J igual a CIT. O J eu não tenho, o capital, R$ 1.200, tá aqui, ó. A taxa, 2%, significa que é 2 dividido para 100. E o tempo, 10 meses. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. E aí, 2 vezes o 12 dá 24, vezes aquele 10 dá 240, ou seja, R$ 240 de juros. Só que aí a banca, ela fala assim, ó, ao final o total pago pela cliente. Cuidado, tá, senhores? Eu falo muito isso porque eu já vi muita banca fazer essa pegadinha. Coloca lá nas alternativas 240 e tem gente que vai lá e tá errado. Por quê? 240 é o de juros. Só que concorda que você comprou a mercadoria por R$ 1.200. Daqui a 10 meses você não vai pagar 240, isso não existe. Você vai pagar os R$ 1.200 mais os 240 de juros, somando aqui, ó, 0,441. Então daqui a 10 meses o correto é você pagar R$ 1.440, que está na alternativa E de helicóptero. E aí você percebe que a banca coloca até números bem parecidos. Olha só a alternativa A que a produção está mantendo aí, 2.400. Por quê? Às vezes o cara chega aqui e aí ele vê lá 2.400 e fala, eu acho que eu errei algum zero, deve ser essa alternativa assim. E vai lá na alternativa A e joga fora a questão por bobagem, por bobeira, né? Então tem que ter muita atenção. E se você analisa as outras alternativas, a alternativa D aí, ó, 2.440. Olha só como a banca coloca números bem próximos, bem parecidos, para que você seja induzido ao erro na hora de passar por gabarito. Então tem que ter muita atenção. A alternativa E de helicóptero é a correta. Bora para mais uma questão. Bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade. E aí, para finalizar, nossa última questão, se você chegou até aqui, você merece saber esse recado. Nós do Caveira Concursos temos um curso completo. Português, matemática, legislação, atualidade, tudo que você precisa para o seu concurso. Independente do concurso que você vai fazer aí para a GCM ou para a Polícia Militar. Vai ter tudo lá na plataforma para que você consiga estudar. Tudo bem, senhores? Por que eu deixo para falar no final? Porque é só aquele que realmente está interessado. Se você chegou no final da aula, é porque você está interessado em passar no seu concurso. Então, por isso que eu deixo para fazer a propaganda no final. Me chama no WhatsApp, no Instagram, que eu posso te orientar, te mostrar como que vai ser o nosso curso. Eu tenho certeza que você vai querer comprar, porque é muito barato, fica disponível por 6 meses. E todos os outros editais que vai abrindo aí para a GCM, eu sempre acabo colocando na plataforma. Então você não vai comprar um curso só para uma determinada guarda. Você vai comprar e eu vou colocando as outras concursos que vai abrindo na plataforma para que você estude. Porque eu sei que quem faz prova para a GCM principalmente, não faz para uma única GCM. Ele vai fazendo várias cidades ao redor, às vezes até um pouco mais longe. Tem gente que vem de fora do estado fazer, né? E eu paga um pau muito grande para essa pessoa que realmente quer ser policial, que não tem limite de distância. Ele vai para outro estado fazer prova porque ele sonha em ser policial, e isso é muito bacana, beleza? Então, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar do nosso curso, beleza? Mas bora lá, questão 16 falava o seguinte, ó, a média de horas extras trabalhadas de 10 trabalhadores foi de 11 horas aí, né? Sabendo-se que, excluindo-se a maior e a menor valor dessa lista, a nova média se mantém inalterada, indique a soma entre a maior e a menor. Tá bem tranquilo, né? Parece ser uma coisa de outro mundo, mas o que você tem que saber? Fórmula. Ó, a média aritmética é igual à soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. O que significa isso, senhores? Ele já me deu a média. A média, ele falou que é de 11 horas. E aí, quando eu somar tudo, que eu não sei qual que é, por exemplo, um pode fazer 2 horas, outro 3, outro 5, outro 8, não importa, mas na hora que eu somar tudo, vai me dar as 11 horas, tá? E ele me falou que eram 10 trabalhadores. A quantidade de termos é a quantidade de pessoas aí, são 10. Aqui tá dividindo, vai pro outro lado o quê? Multiplicando. E 10 vezes o 11, eu chego em 110. Ou seja, senhores, essas 10 pessoas, na hora que todas elas fizerem as suas horas extras, igual eu falei, um pode fazer só 3 horas, o outro pode fazer 8, o outro pode fazer 10, não importa, mas essas 10 pessoas, cada um faz uma quantidade de horas extras diferente, mas quando eu somar tudo vai me dar 110 horas, beleza? E aí ele falou que ele quer a soma da maior e da menor idade. Então como é que eu faço isso? Eu vou de novo para a fórmula, só que agora eu vou fazer ela aqui do lado. E aí, quando eu fizer ela aqui do lado, ele falou que é inalterável. Mantém as 11 horas quando eu tirar a maior e a menor. Vamos pensar que o cara que fez mais hora extra, ele fez 10 horas. E o que fez menos horas extras fez 2 horas. Na hora que eu tirar esse cara que fez mais horas extras com o cara que fez menos horas extras,
se mantém às 11 horas, não muda nada. Então, ó, aqui continua sendo X, só que aí eu vou tirar esses dois caras, né? Eram 10. Aí quando eu tirar esses dois caras, passam a ter só 8 pessoas, né? Beleza? Essa é a ideia. Aí, aqui eu vou passar o 8 multiplicando, tá? Vou ter um xzinho. 8 vezes isso vai dar 88. Ou seja, senhores, quando eu tiver só 8 pessoas trabalhando, eles vão fazer 88 horas extras, beleza? E quando eu tiver todo mundo, 110. O que eu faço agora? Um menos o outro. Então eu vou fazer aqui, ó, 110 menos o 88, eu já chego na resposta, ó. Pega emprestado aqui é 0, 10 menos esse dá 2, pega emprestado aqui é 0, e 10 menos esse é 2. Ou seja, quando eu tirar o cara que fez mais horas extras e somar com o cara que fez menos horas extras, quando eu somar os dois, vai me dar aí 22, beleza? E a alternativa que tem o 22 também é a alternativa A. Tranquilo, senhores? Ideia de média, você tem que anotar essa fórmula. Fórmula de média aritmética. Soma tudo. Era assim que era feita a sua média na escola, né? O professor deu 2 provas, mais um trabalho. Ele soma essas 3 notas e divide para 3. Na hora que ele somar as 3 notas que você tirou e dividir para 3, ele chega na sua média que você passava de ano. Basicamente é isso, beleza? Então, finaliza aqui a correção dessa prova. Trouxe algumas questões de matemática. No decorrer dessa semana, vou trazer outras aulas para vocês. Claro, vou estar um pouco diferente, porque como eu falei na última aula aí na correção para GCM de Cubatão, a partir desse final de semana eu começo a fazer um curso tático, aí vou ficar uma semana fora de casa, vou voltar provavelmente uma única vez, e aí eu tento gravar mais uma aula, e quando eu voltar, eu vou estar de cabelo raspado, porque quando a gente faz um curso nesse nível, a gente é obrigado a raspar o cabelo. Então, você vai me ver um pouco diferente aí. Prometo tentar trazer essa aula para vocês, e como eu falei na aula anterior, eu estou inscrito para o concurso da GCM de Vinhedo, mas não irei fazer a prova, por causa desse curso que surgiu nos últimos dias, e eu tinha um interesse há muito tempo de fazer esse curso, e eu não vou perder essa oportunidade, tudo bem? Queria muito poder te encontrar em Vinhedo, não poderei, mas estarei, com fé em Deus, em Barueri e em Sorocaba, para a gente se encontrar lá, beleza? Então, agradeço você ter chegado até aqui, não esquece do like, fortalece, compartilha, esteja inscrito, e eu já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço, e até lá!